Eu me converti na Assembleia de Deus. Ah, foi, Meu Caio? primeiro ato de fé foi assistindo um culto na Assembleia de Deus de Manaus. Por acaso, eu passei na frente, eu estava muito angustiado. Era uma quarta-feira à noite, no dia 18 de julho de 1973. E aí tinha uma multidão, eu tive que parar a moto, porque não dava para atravessar uma multidão ali compactada, saindo do templo de tanta gente que estava socada lá dentro. Aí veio um rapaz que era meu colega de classe, ali ao lado, na Escola Técnica Federal do Amazonas, e falou: Vixe, você está com uma cara de quem quer acabar com a vida. Eu falei: eu estou indo ali procurar uma maneira não dramática demais de me matar. Estou indo pegar uma arma para dar um tiro na cabeça. Aí ele falou: Que é isso, cara? Você está falando sério? Eu falei: Nunca falei tão sério. Eu estou numa angústia, eu não aguento mais existir assim. E aí ele falou: Não, entre aqui e ouça uma mensagem que pode mudar a sua vida. Aí eu entrei e ele me levou para um mezanino que tinha naquele templo antigo, e ele está lá até hoje, o mesmo mezanino, o mesmo templo. E fiquei ouvindo uma pregação que não me atraiu, não me gerou nenhuma forma de interesse. Eu achei tudo muito confuso, muito barulhento, uma gritaria enorme, e eu doidão lá, com não sei quantos baseados na cabeça e outras coisas, e viajando a beça, vendo aquele pessoal gritando, e ao meu lado tinha um cara forte, com uma criancinha no colo, ele sacudia o menino, ele gritava aleluia e dava gritos altíssimos. A criança tinha 1 ano e pouco, coitadinho, não conseguia nem dormir, acordava desesperado e gritava, e ele gritava mais alto que a criança, e eu fiquei olhando para o lado e disse: meu Deus, e eu é que sou doido. Aqui é que tem os grandes doidos da cidade, estão aqui. E eu não conhecia. E todo mundo falando em línguas, cada um para um lado. E eu ali, de repente, o pregador fez uma pergunta retórica. Ele falou: Quem aqui sabe por que que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe, em hebraico, latim e grego, escrito: Esse é Jesus, o Nazareno, rei dos judeus? Aí deu uma paradinha retórica e respondeu, dizendo o hebraico porque era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia e o latim era a língua da política, eram as principais línguas universais, foi o que ele disse, porque ele era um crente, o hebraico não tinha nenhuma importância como língua universal naquele tempo, né? Ainda hoje não tem, mas tinha menos ainda naquele tempo. E nem mesmo em Israel era muito falada, era uma língua que estava muito mais confinada ao sacerdócio e à academia dos sacerdotes, porque o povo falava mesmo era aramaico. Então ele fez essa pergunta e eu falei: Ué, eu não sei, por que será? Aí ele respondeu essa resposta. E aí eu falei, aí eu fiquei pensando naquilo, e aí me veio a imagem de que o que me faltava era justamente esse centro de convergência de todas as coisas. E aí a cruz, na minha mente, virou só um centro de convergência, a convexidade universal absoluta, para onde tudo ia e convergia. E eu falei, é por isso que eu estou assim, perdido, porque eu vivo como um astro sem centro gravitacional, sem órbita, sem direção. Eu me sinto assim, perdido no universo, como uma estrela cadente e errante, indo para a profundidade, para o infinito vazio, sem caminho nenhum. Eu comecei a me angustiar e chorar sozinho, saí correndo dali, peguei a minha moto, fui para as estradas até 2, 3 da madrugada, e dizendo: Jesus, se tu estás aí, me encontra. E aí voltei para casa umas 4, 5 da manhã, me ajoelhei
e fiz uma oração, dizendo a mesma oração do meu pai, sem saber. Se Deus é Deus, eu estou aqui. Aí eu falei, Jesus, minha mãe vive dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se tu vieste buscar gente perdida, eu quero me oferecer, eu creio que eu sou um dos caras ideais para serem achados, porque eu sou totalmente perdido. Então, me acha, eu estou aqui. E aí dormi, e quando foi umas 6 da manhã, 6 e pouco, por aí, eu fui tirado, fui acordado, totalmente possuído por uma coisa estranha que dominava o meu corpo, mas não dominava a minha mente. Eu estava lúcido, me enxergando, mas sem nenhum domínio sobre mim mesmo, gritando desesperadamente. E meu pai ouviu os meus gritos, foi lá no meu quarto, me viu me sendo jogado e girando sobre mim mesmo, angustiado, gritando, gritando. E ele falou da porta, entrou e falou sobre mim. Falou, não gerei filhos para serem habitação de demônios, eu gerei filhos para serem santuários do Espírito Santo. E disse, fica livre, meu filho. E aí aquela coisa saiu de mim, eu comecei a chorar e a poder falar. Ele me levou para o quarto dele, me deitou na cama dele e disse para eu estar lá às 6 horas da tarde, 6h30, que ele queria conversar comigo. Ele não pedia nada disso a mim desde muito cedo na vida, quando eu fui embora de casa a primeira vez, no início da adolescência. Eu saí 3 vezes e a última vez foi longa, muito longa mesmo. E fui morar no Rio sozinho e tal. Pois bem, aí eu falei para minha mãe que me deu o recado, ele não sabe o que aconteceu comigo. Diga a ele que eu estaria aqui às 6h30, mas que ele não tem a menor ideia do que já aconteceu comigo. Aí eu fui para a floresta, peguei a minha moto e fui correr no meio do mato, numa trilha de uns 5 quilômetros que acabava no Igarapé, e quando eu cheguei lá, todo suado e chorando, eu me batizei. Falei, eu já fui batizado na igreja católica quando eu era criança, depois na igreja presbiteriana quando eu era criança. Agora é a minha vez e de Jesus, de só nós aqui. E aí eu me joguei para trás, naquele igarapé de águas límpidas, no meio da floresta, e me batizei. E me joguei 3 vezes para trás, e olhava lá de dentro d'água, para cima, para fora, o céu, os pés de Buriti. E quando eu saí dali numa alegria enorme, corri o caminho de volta, e aí começa uma jornada que não parou, nunca mais. Faz 50 anos que ela começou, e ela começou para não ter fim. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.